Nós finalizaremos essa questão sobre o problema do mal com a interpretação de um filósofo do século XX, francês, protestante, chamado Paul Ricoeur. Paul Ricoeur ele escreve um pequeno livro que se chama O Mal, um desafio à filosofia e à teologia. Este é um pequeno livro originado de uma conferência que Ricoeur apresentou na Universidade de Lausanne em 1985. O livro começa dizendo que o mal é um grande problema que continua a desafiar filósofos e teólogos. Então, ele se coloca uma questão: como pensar o mal? Para Ricoeur, a questão do mal não pode ser entendida de acordo com a modalidade do pensamento comumente aceito, a saber, dentro de uma coerência lógica, implicando o princípio da não contradição e da reflexão sistemática que tentam resolvê-lo teoricamente. Porque a principal deficiência desse pensamento é o fato de não questionar a referida modalidade do pensamento em si. Assim, o próprio quadro de pensamento, preocupado com a coerência sistêmica, é incapaz de compreender o problema do mal. O que fazer, então? Ricoeur propõe primeiro mostrar os limites da reflexão lógica sobre o mal, antes de listar os diferentes tipos de discursos relacionados sobre o mal, como nós fizemos na história. E finalmente nos convida a relacionar o nosso pensar, o nosso agir e o nosso sentir, uma vez que o mal não é apenas um problema especulativo. Quais são os limites lógicos da compreensão do mal? Para Ricoeur, o mal no pensamento ocidental nos permite designar fenômenos díspares, como pecado, sofrimento e morte. Essa é para Ricoeur a causa do enigma do mal. Seria, portanto, necessário fazer as distinções especiais entre esses fenômenos. O pecado, o mal moral, implica a imputação de uma ação suscetível da transgressão moral. Essa ação de imputação ela é atribuída a um sujeito responsável. A acusação da ação por violar um código moral, um código ético, gera a culpa, que é o julgamento da condenação da ação. Depois nós temos o mal, que é um sofrimento. O sofrimento é algo sofrido e pode ser variado. As adversidades da natureza, doenças, afetos, medo da morte e etc. Isso é o oposto da imputação. O sofrimento priva o sujeito do prazer, por isso é o oposto da acusação. O sofrimento causa lamentação, o que é o oposto da culpa, para Ricoeur. Então, por que as elucubrações teológicas e filosóficas dão a estes fenômenos que são totalmente heterogêneos a mesma fonte, o mal? Ricoeur ele vai explicar. Ele fala que existe uma intersecção de dois fenômenos. A punição infligida ao sujeito no contexto do pecado é ao mesmo tempo ressentida como sofrimento. O dano causado por um sujeito é ao mesmo tempo o mal sofrido por outro. Assim, a reflexão sobre o mal chega a sustentar que o pecado, o sofrimento e a morte têm uma profunda unidade, pois expressam de maneiras diferentes a fragilidade da condição humana. O pecado ele é relacionado a forças que seduzem o homem. Essa passividade do sujeito seduzido, justificando o sujeito de sua inação, funciona como uma interferência na fronteira entre o culpado e a vítima. Essa interferência afeta justamente o campo do sofrimento. O sofrimento se torna não somente algo ao qual se é submetido, mas algo que se merece, assim como um castigo, após um erro pessoal ou coletivo. E é assim que sofrimento e pecado são considerados a expressão dos mesmos poderes maléficos. Em outras palavras, para Ricoeur, esse buraco tenebroso, que ainda não foi desmistificado pela lógica humana,
dá ao mal seu enigma único. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na Palavra de Deus. Depois de demonstrar os limites da especulação, do pensamento sobre o mal, Ricoeur vai listar diferentes tipos de discursos relacionados ao mal: mítico, metafísico, ontológico, antropológico e de ordem teológica, demonstrando a insuficiência de todas essas conclusões por conta da ausência de respostas que pudessem dar sentido à integralidade do problema do mal. O mal tratado dentro dessa tríade, sofrimento, pecado e morte, continua sendo um corpo estranho à compreensão humana. Portanto, para Ricoeur, é mais prudente ter consciência do caráter extremamente difícil do problema do mal, donde a necessidade de continuar a pensá-lo, mas de uma outra maneira. Para fazer isso, é necessário para Ricoeur combinar o esforço de pensamento, o esforço de ação e o esforço de sentimento. Ricoeur propõe as respostas das 3 famosas perguntas produzidas por Kant para sugerir uma capacidade de se colocar diante do mal: pensar, agir e sentir. Pensar. O pensamento revelou o caráter aporético, paradoxal do mal. O mal é, portanto, um desafio, significando tanto o fracasso dos sistemas filosóficos quanto um incentivo para pensá-lo de maneira diferente. O fracasso dos sistemas teológicos, todavia, não podem significar uma abdicação do problema do mal, mas um refinamento da especulação. Portanto, essa aporia, que é o mal, será objeto não só do pensamento, mas da ação. O agir é responder à pergunta: o que fazer contra o mal? É sobre pensar no futuro para Ricoeur, não sobre explorar uma origem no passado. Uma ação ética ou política é capaz de reduzir o número de doentes para Ricoeur. Mas, como sempre haverá vítimas inocentes, há uma fonte natural de sofrimento humano, como desastres naturais, como problemas de nascença. Agir também não é suficiente. É preciso sentir. Sentir de uma outra maneira. Ricoeur propõe que uma transformação espiritual é necessária para perceber o sofrimento de maneira diferente. A lamentação se tornaria uma sabedoria enriquecida pela reflexão. Ricoeur dá o exemplo do luto, analisado por Freud em seu ensaio Luto e Melancolia. O luto é um processo de desapego progressivo de tudo que nos conecta emocionalmente ao nosso objeto de amor. Após o trabalho de luto, nós somos livres e podemos amar o outro objeto. Da mesma forma, a sabedoria e a reflexão filosóficas serão uma ajuda espiritual para o trabalho de luto. Com qual objetivo? Operar uma mudança qualitativa da lamentação e da queixa. Por isso, Ricoeur vai oferecer mais 3 estágios: assumir a sua ignorância e reduzir a queixa ao grau 0 de espiritualização. Isso significa dizer: eu não sei porquê, mas neste mundo
O sol nasce sobre justos e injustos, sem razão, por acaso. Este é o limite do saber. Articular uma teologia do protesto, se lamentar diretamente a Deus. Essa espiritualização tem sua origem no clamor do salmista para Riquer. Até quando, Senhor, diz o salmista, agir em relação a Deus e dissociar a crença em Deus da necessidade da explicação sobre a origem do mal. Nós cremos em Deus, apesar do mal. Nós continuamos sentindo que Deus anda conosco.